Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos então para mais um vídeo de estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica e por isso rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, Tu que és a fonte verdadeira da luz e da ciência, derrama sobre as trevas da minha inteligência um raio da Tua claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeia em mim a semente da Tua bondade, faz-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija ao próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes, concede-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-te, diligência para te procurar, sabedoria para te encontrar, uma boa conduta para te agradar, a confiança para esperar em ti, constância para fazer a tua vontade. Orienta, meu Deus, a minha vida, concede-me saber o que tu me pedes e ajuda-me a realizá-lo para o meu próprio bem e o de todos os meus irmãos. Amém. Bom, nós estamos estudando agora sobre a oração cristã na Sagrada Escritura. E já passamos pelo Antigo Testamento e estamos terminando já o Novo Testamento. O último subtítulo, então, é sobre a oração de Jesus, Jesus como centro do Novo Testamento, que com suas atitudes nos ensina. Então, o Catecismo trouxe 3 dimensões, né? Jesus que reza, Jesus que ensina a rezar e Jesus que atende a nossa oração. Jesus que reza, já falamos. Jesus que nos ensina a rezar, também já falamos, e agora vamos estudar um pouquinho sobre esse terceiro e último subtítulo, Jesus atende a oração, número 2616. Então, esse número do Catecismo da Igreja Católica, ele fala que a oração a Jesus que nós fazemos, ela já foi sendo atendida. Em várias passagens da Sagrada Escritura, nós podemos confirmar isso, né? Mesmo porque a tradição da nossa Igreja Católica e a própria Sagrada Escritura nos mostra que antes mesmo que peçamos, Deus já sabe o que passa no nosso coração. É verdade que Deus deseja que falemos para Ele, que expressemos a Ele o nosso pedido, por exemplo, a nossa súplica, mesmo que Ele já saiba do que precisamos e que já sabe o que iremos pedir. Não que seja importante para Ele, parece-me, mas porque é importante para nós. Porque quando nós falamos, tomamos consciência de fato daquilo que nós necessitamos, daquilo que nós somos, né? Então a oração, seja ela oração mental, seja ela oração vocal, ela é importante para que de dentro de nós saia o nosso pedido, a nossa súplica, a nossa ação de graças, todas as intenções do nosso coração. E traz aqui o Catecismo, nesse número, vários momentos do encontro de Jesus com várias pessoas em que ele atende a oração desse povo. Por exemplo, o leproso que pede para ser curado, né, que ele se considera como um pecador, um castigo, um castigado de Deus, porque era assim que no Antigo Testamento se pensava de uma pessoa que tinha uma doença física, nascia com algum problema, que ela estava sendo castigado ou por um pecado dela ou dos seus antepassados, né? Então Jesus atende a oração da fé expressa em palavras, por exemplo, do leproso, de Jairo, da cananeia, do bom ladrão, né? Onde as pessoas pedem a Ele, pedem perdão, pedem a cura. Mas Jesus também atende aquelas orações feitas no silêncio. A oração que não tem palavra, mas ela tem um gesto de pedido de socorro, um gesto humilde que estende, de certa forma, com seu próprio silêncio, o coração de Deus, se estende até o coração de Deus.
Por exemplo, daqueles que trouxeram um paralítico. Não parece que tenha sido o paralítico que pediu para ser curado. Claro que sim, que ele queria. Mas naquele gesto daqueles homens de subirem no barranco e pelo telhado fazer descer, amarrado numa maca, um paralítico para poder colocá-lo ali no meio da sala, na casa onde Jesus estava, né? Todo esse gesto, embora não tenha se dito nenhuma palavra, esses homens não tenham proferido palavra, esse gesto foi uma oração feita em silêncio, mas uma oração feita com aqueles gestos. Então lembra o paralítico, a própria hemorroíça, que silenciosamente ela toca o manto de Jesus, as vestes de Cristo, ela vem curada. A própria pecadora, né, com as suas lágrimas, banhava os pés de Jesus, secava com seus próprios cabelos, seu próprio cabelo, ungiu Jesus com o perfume de nardo, o perfume mais precioso que ela tinha, né? Ela nada disse, mas aquela foi uma oração de pedido de perdão, né? A súplica, por exemplo, dos cegos, que não viam Jesus passar, mas eles ouviam a multidão e, de certa forma, em seu coração pressentiam aquela força de Cristo que passava por eles. E diziam: Filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Né? Retomada na própria tradição, né, da oração cristã, da oração a Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tem piedade de mim, pecador. Né? Então, a oração que é feita com fé, que é implorada com fé, uma fé verdadeira, uma fé pura, de coração, não uma fé interesseira, uma fé que faz com que o coração que se volta para Deus, volta-se para o Senhor, mas com um coração totalmente humilde, reconhecedor do seu nada, reconhecedor da sua miséria, e pede sim a Deus que escute os seus lamúrias, as suas preces, mas que permite a Deus atender ou não, e não se revolta com Deus. Né? Então é esse tipo de fé, uma fé que se coloca à disposição do Senhor e que se reconhece um pecador e um indigno, mas no amor de Deus acredita que pode sim ser atendido. Então, já conversamos nos vídeos anteriores e com essas três dimensões, digamos assim, né, da oração de Jesus. E o Catecismo da Igreja Católica, ainda nesse número 2616, traz um resumo dessas três dimensões, retirada do grande bispo da nossa igreja, Santo Agostinho, né, onde ele diz assim: Santo Agostinho resume admiravelmente as três dimensões da oração de Jesus, aquelas que nós já conversamos. Diz Santo Agostinho: sendo o nosso sacerdote, ele ora por nós. Ou seja, Jesus reza por nós. Sendo a nossa cabeça, ou seja, como cabeça do corpo, que é a igreja, ele é a cabeça, Jesus ora em nós, ou seja, Jesus nos ensina a rezar. E sendo o nosso Deus, a Ele oramos, ou seja, Ele atende a nossa oração, como sacerdote, como cabeça e como Deus. E agora passemos para uma outra personagem, uma pessoa importantíssima na vida de qualquer cristão, sobretudo de nós cristãos católicos, que a temos de fato como nossa mãe, a Virgem Santíssima, Mãe de Deus. E o Catecismo, encerrando esse momento de estudo do que é a oração cristã no Novo Testamento, claro, não poderia deixar de citar a grande serva de Deus, a Virgem Maria, filha mais excelsa de Deus nessa terra. Então o Catecismo diz que a oração de Maria nos foi revelada na aurora da plenitude dos tempos. Né? A aurora, aquela primeira faixa de luz, aquele primeiro facho de luz, quando o sol está nascendo. Então Maria, nessa aurora da plenitude dos tempos, quer dizer, na luz que vinha, né, que foi fecundado no seu ventre, a partir desse momento já nos revela que tipo de oração trazia em seu coração aquela que era a futura Mãe de Deus e que depois, na fecundação do Espírito Santo, né, na força do Espírito, tornou-se de fato a Mãe de Deus.
Diz o Catecismo no número 2617, então. A oração de Maria é a oração feita na fé da sua humilde serva. Então, a oração da Virgem Maria é aquela que se coloca sempre como serva de Deus, como aquela que entende que tudo que ela tem na sua vida é um dom do Senhor. E nada pode brotar no seu coração a não ser um grande louvor, um grande agradecimento. E tudo aquilo que Deus esperava do ser humano, quando ele se revelou, quando ele se entregou através do seu Filho Jesus, mas isso desde o Antigo Testamento, né? Quando Deus foi se entregando nos vários personagens do Antigo Testamento, desde Abraão até o último grande profeta, Jesus mesmo atestou, que foi São João Batista. Então pensamos em todas as pessoas ali do Antigo Testamento, os grandes servos de Deus. Tudo o que Deus esperava do ser humano, ele encontrou na sua filha predileta, a Virgem Maria. Porque nessa vida de fé, nessa vida humilde, ele encontrou nela o acolhimento, como eu disse, que ele esperava desde o princípio. Maria soube, sim, acolher perfeitamente em si o seu próprio Deus. Maria, então, é a cheia de graça, não por mérito próprio, mas porque o Todo-Poderoso a chamou assim através do anjo. Ave Maria, cheia de graça. E como é que Maria responde a essa saudação do anjo? Ela responde pelo oferecimento de todo o seu ser. Que palavras nos mostram que Maria se deu toda a Deus. Deus era todo dela, e ela não poderia ser senão toda de Deus. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça-se é a oração cristã. Em Maria se resume tudo aquilo que nós devemos ser. Maria é a síntese, é o resumo daquilo que Deus espera, é a plenitude daquilo que Deus espera dos seus filhos e filhas. Que como ela, respondam também, igual a ela, respondam também a Deus, faça-se, independente do que aconteça. Faça-se em mim, segundo a tua vontade. E o Evangelho, ou os Evangelhos, nos mostra que Maria, ela reza e intercede na fé. Ela é uma mulher de fé, mas é uma mulher de fé que traz uma fé de humilde serva, daquela fé que sempre se coloca à disposição de Deus, que não quer obrigar Deus a fazer coisa alguma, mas de uma fé que está sempre pronta a ouvir qual é a vontade de Deus para si. Então esse faça-se é isso. Eu quero lhe escutar, Senhor. Eu quero compreender a sua vontade para mim. Maria então reza, intercede na fé, por exemplo, nas bodas de Caná, né? Maria roga ao seu filho Jesus pelas necessidades de um banquete nas bodas. Mas esse banquete das bodas de Caná era a necessidade de um banquete muito maior, que é o banquete do Cordeiro de Deus, o banquete do seu corpo e o banquete do seu sangue. E esse pedido de Maria, simbolizado nas bodas de Caná, de que se um dia seu filho se desse como alimento para todos, aconteceu no alto da cruz. Exatamente no alto da cruz, onde o pedido dessa mulher, dessa mãe, dessa pobre serva do Senhor, verdadeiramente acontece. Aquela mesma Maria que está nas bodas de Caná é a mesma Maria que está aos pés da cruz, ainda dizendo: faça-se, faça-se a tua vontade. Expressão grande do seu ser é o canto do Magnificat, que ela entoa quando encontra com a sua prima Isabel, né? O cântico da Mãe de Deus, que também é o cântico da Igreja. É o cântico da filha de Sião. Filha de Sião é um título do Antigo Testamento, mas é também um cântico do novo povo de Deus. É o cântico de ação de graças. É o cântico dos pobres, que tem a sua esperança e vê a sua esperança sendo cumprida através dos prodígios, das maravilhas de Deus no mundo, sobretudo por meio do seu Filho Jesus.
Maria, então, encerrando esses vídeos todos que nós fizemos sobre o Antigo e o Novo Testamento, a oração cristã do Antigo e do Novo Testamento, ela resume tudo para nós, né? Que nós também possamos, com Maria, aprender a dizer a Deus continuamente: faça-se, independente do que aconteça conosco, faça-se a vontade de Deus. Foi assim que o seu filho Jesus agiu, foi assim que a sua mãe Maria viveu, e é assim que nós, cristãos e cristãs, católicos e católicas, precisamos viver também para alcançar o amor de Deus, a fidelidade à Igreja, a maturidade como pessoas, mas também como cristãos. Agora, nos próximos vídeos, nós vamos começar a estudar sobre a oração cristã no tempo da Igreja, né? Como a Igreja entendeu o que é a oração e como ela foi se aprofundando nessa que é o serviço mais louvável de um cristão a Deus, que é louvá-lo através da oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fiquem na paz de Deus.